Vamos dar continuidade ao anexo A, orientações para o uso desta norma, agora abordando o requisito 8, operação. Neste vídeo do anexo A, vamos apresentar as orientações para a seção 8, operação. Nele temos os requisitos 8.1, planejamento e controle operacional, e 8.2, preparação e resposta a emergências. Os controles operacionais relacionados aos aspectos ambientais a serem adotados pela organização variam de empresa para empresa, pois possuem muitas variáveis. Eles dependem do tipo e da extensão do controle desejado pela organização, da natureza dos processos da organização, dos riscos e oportunidades identificados anteriormente, dos aspectos ambientais significativos que foram identificados, dos requisitos legais e outros considerados aplicáveis pela organização. A organização possui flexibilidade para adotar o tipo de controle para as suas operações, o que lhe for mais adequado, desde que seja suficiente para garantir a eficácia dos seus processos. Algumas características são importantes para o planejamento e controle das operações. A análise e projeção dos processos. Esta análise é realizada para que se previna erros nos processos e que os resultados obtidos sejam coerentes com os desejados. Seja levada em conta a utilização de tecnologias para controlar os processos e evitar ocorrências que impactem o meio ambiente. A utilização de tecnologia deve ser adequada à realidade da organização. Os processos são conduzidos por pessoas. Estas devem ser competentes nas atividades que exercem. Padronização dos processos leva a que cada um seja executado de uma forma sempre igual, mantendo a uniformidade. Assim, os aspectos ambientais potenciais, como foram analisados previamente, ficam mitigados ou até eliminados. O estabelecimento de métodos de medição e monitoramento para garantir um controle dos processos com relação aos impactos ambientais. A determinação das informações que necessitam ser documentadas para propiciar um controle e evidenciar as diversas ações e ocorrências dos processos. A organização define o que será controlado e a que nível, sua extensão dentro de cada um de seus processos. Também deve considerar o controle de seus processos terceirizados. A decisão de controle é baseada em competência do fornecedor. Ele é capaz de cumprir com os requisitos que foram estabelecidos previamente relacionados aos aspectos ambientais? A organização possui capacidade, competência técnica para executar os controles que foram definidos e avaliar os resultados, adotando as ações necessárias resultantes do controle? Controlar o efeito potencial de seu produto ou serviço na organização no que diz respeito à sua capacidade de alcançar os resultados ambientais que ela definiu como meta. O controle deve englobar todos os envolvidos para que sejam eficazes. A organização deve ter a capacidade de efetuar os controles necessários,
principalmente através de seu processo de aquisição. Os fornecedores devem ser controlados nos aspectos ambientais. O controle também deve identificar as oportunidades de melhoria no sistema de gestão ambiental da organização. No caso dos processos terceirizados, ou quando um produto ou serviço é fornecido externamente, a organização pode ter uma capacidade direta, limitada ou até nenhuma condição para exercer controle sobre os aspectos ambientais do fornecedor. Ao se determinar como será executado o controle operacional dos fornecedores, considerar os aspectos e impactos ambientais que estejam associados aos que está sendo fornecido, os riscos e oportunidades que estejam relacionados à fabricação de seus produtos ou à prestação dos serviços, e ao atendimento dos requisitos legais ou outros que foram estabelecidos. Para um processo ser considerado terceirizado para a norma, ele necessariamente deve pertencer ao escopo do sistema de gestão ambiental, ser parte integrante da operação da organização, que influencie nos resultados ambientais da organização. A organização responde civilmente pelo cumprimento dos requisitos. O processo terceirizado é percebido pelas partes interessadas como sendo realizado pela própria organização e não por terceiros. A organização deve estar preparada para responder a situações de emergência, como incêndio, vazamentos, inundação, etc., conforme é aplicável à sua realidade. Ao elaborar seu plano de resposta à emergência, alguns pontos são importantes a serem considerados. Definir o método adequado à sua realidade, por exemplo, a adoção de barreira física para conter vazamentos. O processo de comunicação, tanto interno quanto externo à organização. As ações que sejam necessárias para prevenir ou mitigar os impactos ambientais resultantes das situações de emergência. A avaliação após o evento, identificando os fatos que não ocorreram como esperado e definir as ações corretivas cabíveis. É necessário que o plano de emergência seja periodicamente avaliado. A realização de simulados, por exemplo, de maneira a manter o pessoal envolvido, treinado e apto a atuar em caso de uma real emergência. A equipe que atua em casos de emergência deve estar treinada e apta para atuar em caso de necessidade. Elaborar uma lista dos principais membros da equipe, incluindo os detalhes de contato, para que sejam acionados em caso de necessidade. Quando aplicável, identificar de maneira clara as rotas de fuga e locais de concentração para os casos de emergência. Analisar a possibilidade de assistência mútua entre empresas vizinhas para atuar de forma conjunta em caso de emergência. Neste vídeo, abordamos os aspectos do planejamento e controle operacional, incluindo as ações a serem adotadas para os fornecedores externos e terceirizados. Abordamos também a preparação à resposta à emergência, apresentando os aspectos que convém que constem neste plano.
No próximo vídeo, finalizaremos o anexo A, apresentando aspectos da seção 9, avaliação de desempenho, e da seção 10, melhoria. Muito obrigado e até lá!